Start Web Rádio. Você ouve a qualquer hora. Você vê em qualquer lugar. Start, a rádio da gente. Já estamos no ar com mais um podcast na pegada da sustentabilidade através aqui da Rádio Start, atrelada à rede Uninter, para mais de 800 polos espalhados em todo o Brasil, 17 países também que compõem a Uninter, o Superpolo de Passo Fundo, na Saldanha Marinho 276 e, claro, no oferecimento de The Bowler PF, que mudou o entretenimento em Passo Fundo, essa super casa e rede de postos tradição. Hoje, nessa edição, você vai conhecer um pouquinho mais, sempre, claro, com convidados especiais, e o nosso primeiro convidado, que é ele, Rubens Astolfo. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Ivonei. Boa tarde a todos que acompanham o podcast na pegada da sustentabilidade, em especial o Ademar, nosso convidado hoje aqui, para poder falar um pouquinho sobre um tema tão atual que cria tanta expectativa no mundo, em todas as autoridades e pessoas ligadas e que prestam atenção na temática ambiental, né? Que é a COP, né? A COP que vai acontecer no Brasil, a COP de Belém, como está sendo chamada. Então, um prazer poder estar falando com vocês aqui, sempre lembrando que o podcast na pegada da sustentabilidade, Ademar, ele tem como objetivo trazer especialistas, pessoas que conhecem do tema, que têm histórico, que têm bagagem, que têm conhecimento para compartilhar com a nossa audiência. Muito bem, Ademar de Oliveira Marques, formado em Gestão de Políticas Públicas, mestre em Ciências Ambientais, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo, como eu digo, e também secretário executivo da Agenda 21, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente e da Comissão de Mudanças Climáticas. Ademar, uma boa tarde, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Ivonei, boa tarde aos ouvintes, e que bom poder realmente estar compartilhando com vocês esse espaço com um tema muito importante, né, Rubens? Então, há uma expectativa muito grande por parte da sociedade civil, por parte dos governos, dos empresários, né? A COP é esse espaço realmente democrático de debate, para que é um compromisso global que a gente tem com o desenvolvimento sustentável. Então, eu agradeço a oportunidade, essa possibilidade para a gente dialogar e trazer aqui alguns apontamentos, né, sobre o que a gente pode avançar ou o que a gente espera dessa COP30. Eu diria que é muito mais do que nós esperamos dela, porque algumas anteriores nos deixaram frustrados, e essa tem uma expectativa muito grande, até por acontecer no Brasil, obviamente, somos a cidade sede, anfitriã da COP30, e o Brasil sempre teve um protagonismo, né? O Rubens sabe muito bem disso, um protagonismo muito forte nas COPs, né? Pelo que ele entrega, pelo que ele sempre traz, né? Então, acho que vai ser bem importante esta COP30. Legal, Ademar, com a tua experiência, né, da militância ambiental, né, nos movimentos sociais, a gente lembra aqui, né, sempre de algumas COPs que foram talvez mais marcantes na história, né, na linha do tempo, vamos dizer assim, né, são 30 COPs, todo ano tem essa reunião das partes, essa conferência das partes, né, a gente sempre lembra lá da COP de Kyoto, né, que teve o protocolo de Kyoto, né, que estabeleceu, já falava-se nos limites, né, da redução de emissões. Depois teve aqui do Acordo de Paris, mais recente, né, que estabeleceu aquela meta de 1,5 grau, né? Tinha que ser uma meta global, que inclusive já está ultrapassada, já foi vencida, né, negativamente, infelizmente. Mas tu puder fazer um pouquinho da história, né, o que tu lembra também, que te marcou, assim, quais foram as conferências, aí as reuniões mais importantes nesse histórico? Eu acho que Kyoto vai realmente marcar, porque a gente tem ali claramente, foi um divisor de águas também, no sentido de a gente perceber quem é que estava comprometido. E quem não assinou o protocolo significa que não estava comprometido com as metas que estavam desenhadas, né, e com os dados científicos que estavam sendo postos à mesa.
nós sabemos, claro, nós temos um grande debate ainda na sociedade, infelizmente minoritário, mas existe pessoas que ainda não acreditam que isso é um fenômeno natural, não, isso é normal, faz parte da natureza. Ainda tem essas pessoas que acreditam, infelizmente. Governos, inclusive, empresários que ainda têm esta visão, que negam uma ciência genética. Então, acho que isso é importante a gente, né, Bruno, ter essa clareza de que essa responsabilidade ela não pode ser posto em dúvida o que a ciência está trazendo para nós, porque é o nosso parâmetro, Rubens. Se nós não tivermos nenhum parâmetro científico, para onde que nós vamos caminhar? Qual é a métrica que nós vamos usar? Qual é a diretriz, né? Qual é a nossa base? E a nossa base é a ciência. E a ciência nos demonstra isso. Por quê? Porque são observações, são pesquisas que são feitas ao longo dos anos e a comunidade científica apontou claramente que nós temos um problema no planeta. Aliás, voltando ainda mais atrás, Rubens, se a gente vai para a década de 60, ali com a carta, né, de Roma, do MIT, a Carta de Roma, se eu não me engano. Então, a gente cria, já desde o início, já é colocado ali pelo MIT, os cientistas apontavam que o planeta não dura 100 anos, a continuar com o modelo de desenvolvimento que ele é predatório. O nosso modelo, o padrão que a gente tinha de desenvolvimento era muito predatório, porque ele era tirar os recursos à exaustão, porque partia de uma concepção de que os recursos são infinitos. Não tinha concepção da finitude. Não, a água nunca acaba. Não, nunca vai acabar a floresta. Está aí. Então, este modelo, está aí a nossa transamazônica, quantas consequências, ainda hoje os nossos garimpos, e olhe, e mundo afora a gente vai encontrar estas concepções muito presentes, né? Então, o que a gente tem que ter clareza, que naquela época já se apontava isso, e a Rio 92 trouxe, então, a luz para toda a sociedade, com vários dados, com várias informações, inclusive a primeira convenção do clima, então isso eu quero apontar, né? Eu fui lá atrás, em Estocolmo em 72, para poder chegar na Rio 92, onde nós criamos diversos documentos. E surge ali a ideia desse acordo entre as partes, da cooperação, das conferências, entende? E a medição, né, que é feito pelo INPC, PPC, né? Então, ele traz exatamente esses dados que nós estamos falando. Então, não tem mais lugar para isso, e que outro foi isto? Bom, então vamos assinar este acordo. Há um reconhecimento. Como é que tu limita? Isso foi a tarefa de cada país. Vamos limitar, cada um diz quais são as suas emissões, para a gente atingir a meta de 1,5. Nós temos, né, Ademar, nessa discussão, primeiro, com muita clareza, dizer que não, as mudanças climáticas, né, Ivonei, a nossa audiência, ela não é fruto do acaso, né? Ela acontece por toda essa correlação científica que é estabelecida, e a gente tem falado tanto, né, principalmente no último ano aqui, isso na nossa região se intensificou muito pelo que a gente vem passando, né? Passou, então, está muito claro e transparente para todo mundo, né, o motivo disso, né, das mudanças climáticas, das emissões. E também se tem, nesse ambiente do acordo entre as partes, né, da convenção, a responsabilização dos países também de forma diferente, né? Porque os países mais desenvolvidos, eles intensificaram essas ações nos seus territórios e acabaram causando esse impacto global de forma diferente dos países que estão em desenvolvimento, né? E a COP, ela tenta também diferenciar, ou nos acordos colocar mais responsabilidade para os países que são desenvolvidos, né? Ou que estão num nível de desenvolvimento maior por conta desse aspecto histórico, né, Ademar? E às vezes os países eles não reagem muito bem, né, nessa tentativa, né? Eu estava lendo hoje de tarde casualmente as regras, né? Então existem
divisões dos países que são desenvolvidos, que estão em desenvolvimento, para chegar nesses acordos, né? E muitas vezes a discussão ela começa muito antes, né? Não termina ali na COP, inclusive, né? Mas os países também eles precisam, para que isso seja acordado, ter esse entendimento. E às vezes não é isso que acontece, porque muda governo, muda ministro, né? Muda também a forma de tratar o assunto ambiental e da mudança climática, né, Ademar? Às vezes os países eles têm visões diferentes ao longo do tempo. Sim. E visões, né? Responsabilidades, como você colocou muito bem, de forma diferenciada, e, consequentemente, a sua responsabilidade financeira para essa dívida ambiental, vamos chamar assim, né, é maior ainda. Tanto que se criou, já no Acordo de Paris, a questão do fundo, quando se traz para os investimentos. Como é que a gente vai, em outras palavras, ressarcir, né, ou, muito mais, promover uma justiça climática, que é o tema hoje é bem forte, essa ideia da justiça climática. Quem foram os mais afetados? Os países, sim, em desenvolvimento, e aqueles que ainda estão em processo, né? Não estão completamente desenvolvidos, né? O Brasil já transita quase como um país desenvolvido, e alguns já acham que o Brasil, né, pode figurar como um país desenvolvido, mas ainda não está no G7, né? Então, hoje é 8. Então, de qualquer maneira, nós temos países muito mais afetados com isso. Quem é que paga essa conta? Porque eles enriqueceram à custa disso, do que foi provocado também no planeta. Isso não exime o Brasil também da sua responsabilidade de cada nação. Isso tem que ficar muito claro. Mas uma das coisas que está sendo cobrado dos acordos anteriores, que vai ficar muito forte na COP 30, de fato, vai ser colocado este dinheiro no fundo, né? Para quê? Agora, para atender, não é mais simplesmente só para a gente atingir ou não metas, mas como é que nós vamos mitigar, aliás, não é nem mitigar, como que nós vamos conviver com esta realidade da questão climática, né? Países que vão estar sendo afetados em várias áreas, que nós sabemos em vários continentes, várias regiões, como é que elas vão ser relocadas? Quem é que paga esta conta? Uhum. A Conferência das Nações Unidas, então, em 2025, já começava lá um pré-desenvolvimento, uma ideia desde 2023, de 10 a 25 de novembro, como acontece. Essa importância de estar acontecendo aqui no Brasil, na cidade de Belém, na Amazônia. Ademar, o que significa na tua visão isso? Estar aqui no pulmão do mundo. Porque agora muitas pessoas, elas ouviam, né? O Brasil trazia, mas agora vão poder. Primeiro, há uma curiosidade de fato em relação à Amazônia, né? Conhecer, né? Então, isso, ela é simbólica nesse sentido, porque existe um discurso de que a Amazônia é do mundo. Ela não é só pulmão, mas todo mundo é proprietário da Amazônia. E a Amazônia não é só Brasil. Nós temos, né, vários países ali que também têm a Amazônia. Então, são nossos vizinhos e também tem um grande pedaço, uma grande parcela sobre isto. Mas o Brasil, de fato, quando a gente olha os dados, é um dos países que mais tem feito a sua lição de casa. Então, é importante você receber esse anfitrião, mas demonstrando que também tu está fazendo o dever de casa. E o Brasil, nesses últimos anos, tem reduzido, não na velocidade que nós gostaríamos, mas o Brasil tem entregue, né? Tem feito algumas entregas de redução de desmatamento, de queimas e assim por diante. A fiscalização que foi aumentada, o desmonte que ocorreu, que a boiada, né? A proposta anterior era que a boiada tinha que passar enquanto todo mundo estava dormindo e a Covid estava acontecendo. E isso trouxe um estrago para nós, porque o governo seguinte teve que recuperar muito da nossa legislação, muito dos processos administrativos que antes tinha. Embora ainda temos alguns problemas, mas de fato isso ocorreu. Então a importância dela é porque nós vamos poder demonstrar, as pessoas entenderem o que é o uso sustentável dos recursos naturais, e a Amazônia
está cheio de exemplos, de exemplos cases vivos, não é o discurso, não é o projeto escrito, ele está na prática, como que gera renda, promove justiça social, né? Promove a justiça ambiental neste aspecto. Como é que tu protege os povos das florestas, né? Os ribeirinhos, e mantém a floresta em pé? Muito pelo contrário, recupera. Então, essa vai ser uma coisa importante, porque nós vamos, em loco, promover esse case. Então, acho que isso, o Brasil traz, aqueles que desconfiavam, vão poder verificar, olha, de fato é isto aqui, não é só em fotos, não é só em vídeo, nós estamos vendo. Então, acho que essa é uma coisa importante, né? Por outro lado, que eu acho que isso é quem traz essas questões mais pragmáticas e de cobrança, para além dos discursos governamentais, é a sociedade civil, nas nações. Né? Seja Inglaterra, Estados Unidos, França, as organizações sociais é que promove de fato quando a gente olha. Claro, existe uma cúpula, e é natural, porque eles tomam as decisões, são gestores, né, dos nossos países, das nações, mas também é a sociedade que vai promovendo o debate e tem as suas cobranças e relações. Então nós precisamos sair de lá com metas concretas e objetivas. Um deles, não podemos sair de lá sem ter clareza qual é o montante do recurso. Ele não pode ser só promessa. De quando e quando? Quando é que entra realmente essa grana? Para promover que projetos? Porque isso já tem. Isso realmente está estabelecido. Então, acho que essa é a maior expectativa que a gente tem para assegurar a justiça climática. Aquilo que a gente chama dos povos que estão prejudicados, que foram prejudicados com o desenvolvimento de outras nações, utilizando aquilo além do que deveria, essa grande reserva que a gente tem natural. Demara, a grande discussão sempre se deu, né, no âmbito da mitigação dos efeitos, né, dos efeitos estufa, de como os países, as empresas poderiam reduzir a emissão do CO2, dos gases. Acho que esse sempre foi a grande discussão de todas as COPs que a gente viu, né, os protocolos, os acordos, eles sempre são voltados nessa área e talvez os possíveis recursos discutidos para isso, né? E tem uma tendência muito forte que a partir dessa edição se discuta muito o aspecto que nós já tinha começado a falar sobre a adaptação, né? Como que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento vão conseguir se adaptar, porque ela é uma realidade, né? Por mais que o acordo seja cumprido ou não, de limitação, né, do aquecimento global, mas os efeitos da mudança climática já estão acontecendo, né? Então existe uma expectativa que se discuta nessa edição muito relacionados à adaptação. E existe também a possibilidade dos recursos financeiros serem investidos na adaptação, ou tu acha que não, que ainda é algo longe assim? Tu acha que é possível um país desenvolvido financiar para um país que está em desenvolvimento uma adaptação relacionada às mudanças climáticas, aos efeitos disso? Sim, eu acho que sim, porque, na verdade, isso já vem ocorrendo. Não na escala que nós queremos. A cobrança é porque foi prometido e houve um compromisso para isso ser em escala em termos de dólares, de valores, neste fundo. Mas isso já vem ocorrendo com algumas nações. O Brasil tem sido beneficiado com recursos que vêm das nações chamadas nações ricas, né? Alemanha, Inglaterra, né? França, entende? A relação da França muito boa em relação a Noruega, Suécia. Então, eles vêm aportando recursos sim para o Brasil, a gente não pode dizer. Mas não é só o Brasil. Nós precisamos entender que existem nações, continente africano, que sofrem com isso, populações que serão deslocadas compulsoriamente, obrigatoriamente, em função disso. Regiões da Ásia que compulsoriamente elas vão deixar de existir. Então isso é uma coisa muito clara para todos nós. Então eu creio sim, e ela tem que atender exatamente isso. Há cidades que serão construídas em outro local. Quem vai pagar essa conta? Muitos desses países não têm os recursos suficientes para isto. Então, acho que ela vai atender. Isso respondendo sobre este aspecto. Mas eu quero destacar uma coisa muito importante, que eu acho que foi um grande avanço, e eu sou muito otimista nisso, é a postura empresarial.
ela tem sido muito positiva. Porque acordaram. Claro que alguns acordaram pelo bolso, outros pela consciência. A consciência, não, de fato, olha aí, esses eventos, espera aí um pouquinho, não é à toa, os cientistas já disseram lá atrás, e agora nós estamos vendo. E eles serão mais frequentes. E como está, nós fomos impactados, o Rio Grande do Sul foi impactado. Né? Como é que a gente recupera? E a gente já deu uma demonstração, não em escala como nós gostaríamos, da responsabilidade, inclusive, de outros países, de enviar recursos para o Brasil para recuperar, construir casas, estradas e assim por diante. Fora essa tarefa mais da sociedade civil, das pessoas, do voluntariado e assim por diante. Mas o que é importante é o que a gente tem visto. A empresa como a BH, pô, você está falando do Bivante. Como é que eu pego o resíduo e transformo esse num biocombustível, num combustível melhor do que o fóssil, entende? Do petróleo somente. Então, acho que isto é um avanço. As empresas estão tendo planos de gestão mais eficientes para consumir menos energia, não é? É a placa solar, é fotovoltaica. Então, você tem a eólica, a energia. Então, essa transição energética, ela vem acontecendo até mais rápido que eu imaginava. O Brasil é um dos líderes na produção de energia limpa. Isso é muito importante. A gente já tinha, que quando a gente olha as hidrelétricas, ela já era de certa forma, né? Mas agora muito mais, né? Olha a proliferação de carros elétricos. Quando eu olho o orçamento do BNDES para as empresas, nós estamos vendo isto ocorrendo, né? Olha a quantidade, não é um carro só que uma pessoa pegou, está aí nas concessionárias disponível. É óbvio que nós temos que avançar. Por exemplo, o gás metano na nossa região, esse investimento que vai sair agora com essa empresa de bio, né? Que interessante, há 3 anos a prefeitura vem dialogando com os empresários, vão se instalar aqui. Olha que coisa impressionante. Os taxistas devem estar comemorando, porque tu não tem onde tu abastece, né? Então, acho que esses 2 aspectos aí, né, a energia verde, ela veio realmente para ficar, e quem não acreditar nisso vai ficar para trás. Então, eu vejo esse avanço e eu tenho esta crença que eles vão continuar investindo muito mais em relação a isto, sabe? Nós temos falado nas últimas edições aqui, né? Os negócios sustentáveis são inúmeros, né? As possibilidades são inúmeras. O nosso país, o nosso estado, a nossa região, ela tem saído na frente nesse assunto, né? A gente tem muitos exemplos bons aqui e eu acho que isso é um principal motivo que faz com que essas ações de sustentabilidade, de mudança na matriz energética prosperem, né? A gente sabe que para fazer negócio, para tomar decisão econômica, principalmente no âmbito empresarial, precisa ter dinheiro envolvido, né? E eu acho que essa é uma possibilidade muito boa e que vem ajudar, né, Ademar? Vem ajudar no estabelecimento das metas, né? Inclusive a gente começa a ver muitas ações a nível local aqui, a nível regional, voltadas a isso, né? Então, realmente é uma oportunidade que nós estamos tendo, né? De um problema transformar em oportunidade, porque realmente o Brasil ele é diferente, né? Ele tem recursos naturais, ele tem pessoas, ele tem capital humano, então ele pode dar uma resposta significativa e continuar sendo exemplo para todo mundo, né, Demar? Acho que essa é uma das expectativas da COP ser aqui no Brasil, né? Sem Belém. E eu acho esse movimento, a gente está vendo um movimento empresarial muito forte, né? Painéis que estão sendo pensados, conduzido pelos próprios empresários, que ficaram em COPs anteriores um pouco à margem disso, um e outro. E agora não, nós estamos falando de um movimento, inclusive empresarial, neste sentido. Claro, nós estamos falando também de negócios, né? A Europa já definiu lá que a nossa carne, ou ela obedece um padrão, os critérios, esse padrão de desenvolvimento que a Agenda 21, que nos motivou a ter em Passo Fundo a nossa Agenda 21, ela vem desse novo padrão de desenvolvimento, de pensar um desenvolvimento sustentável, não é? Com outro formato, com esse formato que respeita a questão ambiental, respeita as questões sociais, os impactos que o meu negócio está impactando nas pessoas, mas também no meio ambiente. Então, esse acordar eu acho legal, né? E
tem já cases importantes de produção, e a gente sabe disso, que atende esses padrões, esses estándares já apontados pela União Europeia e outros países que já não aceitam. Ainda nós temos um problema no Brasil que é cultural. Nós estamos imaginando, e olha que a tecnologia avançou bastante nisso, na área do agronegócio, avançou bastante. Tu pode produzir carne com o mesmo espaço que tu tem e até menor. A gente sabe disso. Tem tecnologia sobre isto. A situação, então, a gente já está observando que o Dermar está falando e também Rubens, que a gente já percebe os efeitos que vão acontecer nas pessoas comuns. A gente também já dá já deu para perceber como é que o Brasil deve se posicionar nessa COP30, porque ele tem que se posicionar de uma forma de já estar à frente, porque já está se desenvolvendo. Sim. E os exemplos que acontecem na Amazônia são exemplos reais. Agora, então, isso aí já poderia ser o significado de uma transição justa para a economia verde, Ademar? Sim, eu digo que nós já estamos praticando. O que a gente precisa é dar escala. Nós precisamos escalar isto. E não é só no Brasil, isso tem que ser escalado nas outras nações. Não dá para continuar também só pagando e eu continuar, entende, produzindo passivo ambiental, os outros países. Então não é só, estou pagando, então eu tenho dinheiro. Não. Tem que haver realmente compromisso neste aspecto. Então a gente tem essa expectativa, mas a expectativa de adoção desses padrões como uma coisa definitiva. Ora, nós vimos em COPs anteriores que diz, não, eu não vou aqui assinar, não vou diminuir minhas metas. E hoje não, estamos falando isso. Claro, nós temos crítica. Precisa lá na bacia, entende, da Amazônia, mais entende, uma perfuração lá de petróleo, captar petróleo, tem esta crítica, são as nossas contradições. Uns defendem que sim, mas foi feito em cima de critérios. Também pressão política, não há dúvida, mas critérios. E neste aspecto, eu acho a Marina muito criteriosa. Então, eles estudaram para demonstrar que a questão ambiental também não é contra o desenvolvimento, mas nós temos que fazer de forma responsável. Mas eu só quero não perder a oportunidade de dar um exemplo mais prático, isso que as pessoas estão falando. Nós vamos realizar a Fresol agora. A Fresol, quando nós iniciamos, nós tínhamos em torno de 950, quase 1.000 toneladas de emissão. Porque a gente fazia contratações, vinha lá de Porto Alegre, caminhão com os octanorme para montar os estandes. Nós fomos mudando. Hoje, a Fresol, 100 toneladas. Você imagina, olha quanto em 10 anos, mais de 10 anos, a gente conseguiu diminuir, comprando crédito de carbono. Estamos comprando crédito de carbono, nem precisaríamos, porque a gente faz atividade de educação ambiental, reposição de mudas nativas, mas estamos comprando, inclusive, crédito de carbono. Então, imagina. Então, olha a BH, o quanto ela não está fazendo, para falar da BH, porque está aqui mais próximo de nós. Mas não é só a BH, eu vejo, vejo movimentos em outras empresas nossas da região. O Hub Aliança é uma experiência muito interessante de empresários que estão com esta visão, da tecnologia, da inovação, da criatividade, mas com a concepção de que menos é mais. E isso está acontecendo, Parque Tecnológico lá na UPF tem esta mesma concepção, startups que estão surgindo. Eu fico muito feliz que Passo Fundo é um exemplo, não só para a região, mas para o Rio Grande do Sul. E eu acho que a COP vai demonstrar exatamente isso. Sim. Ela vai demonstrar essas diversas experiências, que não é só da nossa região, não é só o Rio Grande do Sul. É todas as regiões, nossa, tem experiências riquíssimas em relação a isso. Áreas que têm problema de seca, demonstrando tecnologia social fundamental em relação a isso, trazendo água para as pessoas, para a produção, mas fazendo uma produção que respeita a questão ambiental, que respeita as pessoas que estão realmente no seu local. Então, ela vai trazer esses elementos importantes para que a gente possa avançar nas nossas metas. E a meta que eu estou falando não é mais
1,5%. É como a gente não chega em 2%, em 3% e assim por diante. Porque nós vamos sofrer as consequências e estamos sofrendo. Né? Rubens, Ademar, então, na verdade, a COP30 ela pode inspirar políticas públicas mais sustentáveis no Brasil? Com certeza, eu acho que já está acontecendo isso, né? Como o Ademar falou, existe um dizer, né? Um jargão, que é pensar globalmente e agir localmente, né? É isso que a Agenda 21 preza desde o seu início, por isso que é a Agenda 21 local, né? E tem que ter muita tranquilidade para pensar e compreender que ninguém vai resolver isso sozinho, né? Não é um município que vai resolver isso sozinho, um estado e muito menos uma nação, né? É todo mundo trabalhando, fazendo as suas ações, todos os países, todas as lideranças na mesma direção. E eu acho que é esse o grande segredo da COP, né? Fazer com que esse acordo aconteça, né? Por isso que ela não termina uma COP e a discussão para a próxima já segue, né? Uhum. A sociedade civil fica discutindo isso sempre, mas é algo que tem que ser buscado constantemente, todos os dias, né? Em todos os ambientes, e são muitas oportunidades que podem aparecer, e a nossa região tem se destacado nisso, como o Ademar falou, né? E a sociedade civil, né, Ademar, ela acaba monitorando isso, né? O grande controle social é a sociedade civil organizada, né? Fica participando disso tudo durante todo o ano, e tem formas também das pessoas acompanharem agora e participarem também, né, do evento. Esse é onde eu aposto, onde eu acredito, esse controle social. Por exemplo, a conferência que nós realizamos este ano, a Conferência do Meio Ambiente e outras conferências. Aliás, todas as conferências teve como eixo a questão das mudanças climáticas, que não poderia ser diferente. Então nós temos uma grande tarefa enquanto sociedade brasileira, que é o nosso plano, a revisão do nosso plano de mudanças climáticas. E a COP vai trazer algumas metas que devem estar realmente nesse plano. Ele já está alinhavado em função das conferências que ocorreram em todas as regiões, todas as cidades do Brasil, né? Pelo menos em todas as capitais isso ocorreu, nas principais cidades. Passo Fundo fez a sua conferência, discutiu em âmbito estadual, em âmbito nacional, e vai contribuir para a política pública, é isso que tu estás dizendo. O meu trabalho, na minha dissertação do mestrado em Ciências Ambientais, eu apostei muito na ideia de que o conceito de desenvolvimento sustentável influenciou as políticas públicas. Então eu fiz toda uma pesquisa relacionada como é que este conceito foi construído, pegando aí a partir da década de 70 com a Raquel Carlson, na década de 70 com Primavera Silenciosa, então até chegarmos a Rio 92. E estes conceitos que estavam ali presentes, né, de o que é o desenvolvimento sustentável? Aquele padrão de desenvolvimento que podem conciliar, que deve conciliar a economia, a questão social e econômica para as presentes e futuras gerações. Esse conceito mais universal que a gente tem. Como é que eles estão presentes nas legislações? Então eu mostrei na área econômica, OMC, OCDE, entende? Quais as regras que eles já estabeleciam a partir da Rio 92, né, com os ODMs e agora com a Agenda 2030. Então, como é que eles estão presentes? E na nossa legislação brasileira. Então, pegamos o SNUC, o Sistema, né, das Unidades de Conservação, a política nacional nossa, aliás, ela se antecipou, ela é de 81, né, então olha que coisa interessante. E nós trabalhamos a questão da educação ambiental. Então, essas três políticas demonstrando como que o conceito estão presentes em todas elas, em que elas influenciaram. É claro que há um distanciamento entre as metas, entre o que a política define e a nossa praxis, porque a execução, a gente sabe, tem as contradições, o nosso modelo de gestão. Eu tenho uma crítica muito forte, eu acho que as nossas gestões, de um modo geral, elas não têm sido tão eficientes. Eu acho que a gente desperdiça muito recurso e está longe dessa história que contingenciamento é que é o melhor caminho, sabe? Eu não creio que é isto, mas é importante a gente ter gestões cada vez mais eficientes. E eu acho que o que vem
que ocorria no passado e que estes últimos anos não vem ocorrendo, é que há um distanciamento da sociedade civil. As gestões públicas se distanciaram. Sociedade civil não é inimigo do Estado, não é inimigo do poder público. Nós podemos desenvolver políticas públicas, né? O Uninter, por exemplo, as universidades todas podem executar políticas públicas, podem propor. Então, quando tu fortalece os espaços democráticos, constrói estas políticas públicas de forma coletiva, isto funciona. Mas as gestões priorizaram muito mais um setor só empresarial e a sociedade civil foi enfraquecendo. Então, nós também temos um enfraquecimento na sociedade civil para o exercício do controle. E se nós ainda temos alguns avanços que a gente apontou aqui e tem apontado, é porque tem um controle social por parte de grandes organizações não governamentais, de ativistas espalhados em vários locais, que não está por trás de uma ONG, mas ele é um ativista, ele é um voluntário, ele colabora. Então, há uma concepção que eu poderia dizer que aquele modelo que caracterizou que o homem é o centro, né, o antropocentrismo, ele foi sendo gradativamente, não na velocidade que eu gostaria, mas sendo não substituído pelo biocentrismo, porque nem é um extremo nem outro, mas um centro contínuo. A gente entendeu que nós podemos praticar um desenvolvimento responsável e sustentável. E é isto, eu aposto neste meio termo aqui onde nós estamos negociando e discutindo todas essas questões. É onde eu vejo que a gente consegue avançar. Se radicalizarmos por um lado, né, os chamados ecochatos, né? Se eu radicalizar por um lado e o outro radicaliza para o outro, nós não vamos avançar. E o que tem permitido a gente avançar é que a gente tem a capacidade de dialogar, né? De apontar aqui. Não adianta eu fazer 1000 críticas à gestão pública. E quais as soluções que eu estou apontando? O que é que eu estou fazendo para que eu possa apontar o dedo? Então, a Agenda 21 em Passo Fundo tem apostado muito mais nisso. Vamos fazer e vamos dizer para o poder público, olha, nós podemos avançar mais aqui. Como a gente conversou recentemente com o prefeito, vamos universalizar a coleta seletiva na cidade, por exemplo, que é uma forma da gente contribuir. Não precisa estar indo para os lixões. Nós podemos fazer compostagem. Então, esse é o papel. E foi na gestão do Rubens que a gente iniciou um programa piloto, né? Mas ele era o secretário, então era a gestão pública. Um projeto piloto de compostagem que é possível dar escala. Então, nós podemos realmente demonstrar, né, e fazer realmente isso. Mas as administrações, a crítica que eu faço, elas precisam abrir o olho que a sociedade civil não são inimigos, não somos antagônicos. Nós podemos trabalhar de forma articulada e integrada em benefício da própria comunidade. Né? É o futuro, né, Rubens? Nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui com o Ademar de Oliveira Marques e também o Rubens Astolfi, mas existe uma curva de crescimento ainda, existe uma possibilidade, existe, né, grandes formas também de se unir e realizar. E a COP30, quem sabe, possa ser esse pontapé para mais um começo, para mais um novo ciclo. Essa é a nossa expectativa, né, Ivone? É por isso que a gente tem que agradecer aqui o Ademar por trazer tanto conhecimento, trazer essa bagagem, esse histórico aqui para nós hoje, né? Representando a sociedade civil de Passo Fundo, de toda uma região. E a gente está com muita expectativa para esse acordo, que esse acordo aconteça, que aconteça com metas claras, objetivas e possíveis, né, de todos nós fazermos parte dessa mudança de cultura, né? E nós vamos com certeza aqui nas próximas edições do podcast trazer mais esse assunto, né? Vamos tentar trazer alguém com a visão empresarial, depois vamos fazer aqui o relato dos resultados da COP, porque é isso que vai mover, como tu disse, Ivone, as políticas públicas a partir do acordo, né? Então, Ademar, muito obrigado aí pela participação e com certeza nossa audiência vai poder acompanhar e curtir esse programa aqui e também o evento em si. Eu que agradeço e vou destacar isso aqui. Esta COP também vai ser marcado pelo protagonismo de várias áreas, de vários setores, né? Indígenas, né? Comunidades ribeirinhas, né? Mulheres. Então, nós vamos ter vários, vamos chamar assim, tribos diferentes contribuindo neste processo. Acho que ela marca por isso, porque as nossas vidas sempre foi decidida
pelo mercado, pelo poder econômico. E esse processo já está um pouco mais horizontalizado. Ele ainda é verticalizado, mas a luta é isso. Então, esse protagonismo, né, a escuta também desses setores e das lideranças globais, ouvindo mais essas outras lideranças, às vezes invisíveis, eu acho que vai ser um grande diferencial ali na Amazônia, e essa expectativa que eu tenho também. Maravilha. Tá, então. Muito obrigado a presença do Ademar, muito obrigado, Rubens, pela presença também. Nós retornamos no próximo podcast Na Pegada da Sustentabilidade. Lembrando você também para acompanhar, para compartilhar, num oferecimento do Superpolo Passo Fundo, atrelado à maior instituição EAD do Brasil, que é a Uninter, Rede de Postos Tradição e De Boller. Nos encontramos. Até o próximo Na Pegada da Sustentabilidade.